Lianco, Vitor Hugo, Alonso, Roman, Rômulo e Igor Rabelo. E aí ele falava assim, zagueiro? Ele falou zagueiro? Falei zagueiro? É porque, exatamente, você tem 6 zagueiros. Ou você vai trazer o... Deixa eu pensar aqui. Mina. Alguém. O Léo Ortiz, o Gustavo Gomes, sei lá, o Murilo do Palmeiras, com um cara pra vir pra jogar. Trazer mais um pra ser reserva, aí quer tá dizer... titular absoluto lá no Palmeiras, né? Quem? Tem um zagueiro que tá titular absoluto lá no Palmeiras. Tal de Bruno Fux, que não se via. Absoluto não, ele tem rodado, né? Ele tem revezado lá. Tem jogado bem, mas tem revezado. O Fux tem sido peça importante lá mesmo. Vai trazer quem? Mais um pra ficar no banco, pra ser opção? Cara, se você vai trazer, você tem que trazer alguém muito melhor do que o Vitor Hugo, muito melhor que o Igor Rabelo, muito melhor que o Rômulo. Alguém vai entrar no lugar do Alonso, né, gente? Mais ou menos isso, eu também concordo. Alguém bem melhor do que o Alonso. Mas ele não pensou no Vitor Hugo pra isso, não? O Vitor Hugo já veio pra ser o reserva do Alonso, agora parece Pra que... ser o reserva do Alonso? Será? Pelo lado esquerdo. Mas o próprio discurso do Vitor Hugo quando ele chega, ele dá a entender isso. Eu não sei se o Cuca confiava mais nele do que ele mesmo. Ele fala, não, eu respeito muito o Alonso, o Lianco, eu vim aí pra, complementar e ser uma opção. Ele tem que trazer alguém pra jogar. E pode ser que o Alonso, ele tirou no último jogo... pelo amarelo e não vinha fazendo um bom jogo, será que ele tá pensando em alguém para ser titular ao lado do Lianco? É só se for. Alonso. Fora isso, não acredito que ele vai trazer alguém mais um para ficar no banco, eu não acredito. Tô vendo o Gris falar do Alonso aqui. O Alonso merece sair assim, gente? O Alonso tá tão mal assim? Não, eu acho que o Alonso não vive uma boa fase. Mas assim, eu só tô dizendo que se for pra contratar um zagueiro, tem que ser alguém pra tomar o lugar dele, senão não faz sentido, é o que o Rafa tá falando. é o melhor zagueiro do Atlético, né? Não, sim, o Lianco é titular absoluto. Eu não acho que o Atlético precisa contratar zagueiro, sinceramente. Eu acho que o Atlético tem uma boa dupla de zaga. O Alonso não vive uma ótima fase, mas já se mostrou um bom zagueiro em outros momentos. E o Atlético tem bons reservas. Acho que o Igor Rabelo é um bom reserva. Eu acho que o Vitor Hugo é um bom reserva. Tem os jovens, né? O Rômulo já entrou bem algumas vezes. O próprio Ivan Roman, quando jogou, não é um jogador que você olha e fala, nossa, não tem condição de jogar. Enfim, eu não acho que é um problema. Eu só acho que se o que faz justificar você pensar em contratar um zagueiro é se for um zagueiro melhor do que o Alonso. E aí você vai abrir mão de alguém, ou de um Igor Rabelo, que tem salário mais alto, ou emprestar algum desses dois jovens, né, o Rômulo e o Roman. Aí tudo bem, faz sentido. Agora, contratar mais um zagueiro para ser opção, ou do mesmo nível dos que estão aí, eu acho que Mas não o Cuca confia nos zagueiros reservas dele, então vou gente? combinar e trazer isso pra volância também, pra posição de volante. Volante eu acho que precisa, Então, mas vamos de quantidade. Tem Alan Franco, tem Fausto Vera, tem Patrick, tem Gabriel Menino. Quem mais? E o Rubens que tá faz. jogando E o ali, Rubens. né? E que vai fazer quando o Guarana voltar. Beleza, nós estamos falando de 5 nomes. Então precisa Mas pra chegar e claramente, fardar? mas claramente que ele confia mesmo Alan Franco e Rubens, né? Alan Franco e Rubens. E Menino, né? Não sei essa certeza toda com relação ao menino, não. Sério? Que isso. E as características bem definidas, né? Do tipo de jogador que o Cuca tem escolhido, né? Jogadores com intensidade um pouco mais baixa também tem saído. Tem saído assim, parece que tem agradado menos. Que é o caso do Gabriel Menino, que é o caso do Fausto Vera, do Igor Gomes. O Alonso deu alguns sinais e pode ser em cima disso. O Alonso, da linha de trás ali que nós falamos do último jogo entre Natanael, Lianco, Rubens e ele, é o menos... tem menos força, né? Que tem menos explosão. E da forma como o Galo joga muito exposto, já falamos isso aqui várias vezes, o Alonso tem um pouco mais de dificuldade do que os outros. Mas aí vai inchar, então, a não ser que você faça assim. Vai inchar o elenco? Ué. Claro que vai inchar. Aí você tem que abrir mão Você de tem alguns. 6 zagueiros, você tem 5 volantes, você vai trazer mais zagueiro e mais volante? Não, mas vai ter que ir embora, gente. Se Tem- joga. tem- Não é, tem como, tem que ir embora. Aí dentro daquela linha que eu comento muito, você tem que... Se você traz e não vai ninguém embora, a base aí você esquece de vez. Porque já não joga. Se você traz mais e não vai ninguém embora, aí que você não joga mesmo. Dentro daquela linha de raciocínio de... Você tem o titular, você tem um reserva, ser da base ou não. Essa terceira opção, na teoria, teria que ser alguém da E base. o Igor falou em 2 volantes, né? Meu Deus. Ô, gente, mas assim, vamos lá. Mas eu repito, assim, volante eu acho que precisa, porque pra mim, claramente, o Cuca não confia tanto nos que ele tem. Gente, eu acho que ele não confia no elenco dele. Todo? Não. Eu Figuras, acho, né? Não, mas Pontuais. o Atlético tá vivendo alguns problemas físicos, concorda? Uhum. Ele olha pro banco, ele tem muita dúvida do que ele vai fazer.
Porque, na minha concepção, ele não tem ali jogadores que possam fazer o que ele tá pensando dentro de campo. Mas todo treinador passa por isso, Cabidão. Olha, o Milito Mas passou aí, por mas isso. aí ele tá no direito. Sampaoli Mas aí eu passou acho por que ele tá isso. no direito deles, vendo uma janela de transferência se abrindo agora, de pedir os jogadores que ele acha que são convenientes pra ele. mas O não é Patrick Gabriel Menino, ele participou? Naquela troca? Não, Não, né? não. Então ele tem um álibi aí, né? Porque no Vitor Hugo ele participou, no Caio Paulista ele participou. Tô falando do setor O defensivo. Rony, ele participou? Não, o Rony ele já participou, foi bem Sim, na é. frente. Natanael. Natanael, eu digo assim, porque o Caio, ele não tá contando, parece, muito mais. O Vitor Hugo entrou no último jogo, mas também ele não tem tido tanta, me parece, tanta convicção no Vitor Hugo. Dos que ele trouxe, sabe? Nos dois volantes ele não participou, então ele tem um Mas, álibi amigo, pra aí pedir volante. Aí me desculpa, é porque eu não entendo como fazer futebol, então, de janela em janela. Se você não. tá... Porque cada 6 meses vai trocar quem não tá rendendo. Mas é justamente isso que eu tô falando. Nos volantes, ele tem, entre aspas, o direito de pedir, porque ele não participou da contratação do Alan Franco, do Fausto Vera, do Patrick, do Gabriel Menino. Ele fala, gente, vocês trouxeram jogadores que, na teoria aí, eu não sei, ou na prática, eu não quero, eu não gosto. Mas os zagueiros, o Ivan Roman, ele participou, o Vitor Hugo, ele participou. Acabou Ele já conhece o Alonso. Não, mas tá bom, você pediu 2 zagueiros, tá mas, ruim? gente, mas assim, o Ivan Roman é claramente uma aposta. Tá, né? mas eu tô querendo dizer que ele participou, Mas Cabido. mas ele queria muito? Não bastante? sei, mas ele tava Tipo, lá. na Tava cota, lá. na Ele tá- cota, na mas vai cota entrar de na zagueiro, conta olha, dele, vai eu entrar na quero conta 2 dele também. zagueiros. Na minha cota de zagueiro vai entrar o Ivan Roman? Não sei, gente. Tem um outro ponto importante para essa discussão. A respeito dos reforços do meio do ano para o Atlético. Que é o que o Atlético pensa para ele. Em termos de investimento e em termos de dinheiro. Né? Isso aí era a minha pergunta pra você, depois Pois que nós é. acabássemos essa discussão. Vai pagar? Não, exatamente, porque assim, o clube claramente tá empurrando com a barriga um problema financeiro gigantesco. O Atlético tá empurrando com a barriga. O Atlético voltou, a gente voltou a falar, depois de muito tempo, a gente voltou a falar num Atlético que não paga, né? Recentemente teve salário atrasado, a gente tá tendo um monte de clube vindo reclamar que o Atlético não tá pagando. E aí que tipo, a gente tá falando, por exemplo, vai contratar um zagueiro melhor do que o Alonso. Um zagueiro melhor do que o Alonso, ele custa, cara. Você vai ter que tirar um zagueiro titular de alguém aí. Você vai ter que ir no Flamengo buscar um zagueiro, você vai ter que ir no... ou então alguém no exterior, que não custa barato. Então, assim, é muito importante pra gente pensar nessa janela do Atlético, entender qual que é o plano do clube pra questão financeira, cara. Porque a gente tem hoje Atléticos muito diferentes. Muito diferentes. Que é o Atlético do Bruno Musi, que é o Atlético do pé no chão, do precisamos colocar a casa em ordem e tudo mais. E a gente tem o Atlético do futebol, que vamos disputar título, vamos contratar um jogador top. Em algum momento esses dois Atléticos precisam se encontrar. Porque o circo tá se fechando, gente.